Pessoal, nesse vídeo a gente vai realizar a modelagem de um sistema hidráulico que depois na atividade de aula vocês vão implementar aí uma solução em Python. Então, como que vai ser esse nosso sistema? Esse nosso sistema é composto por um tanque, que a gente vai chamar de tanque 1, e esse tanque tem um dreno, que a gente vai chamar de dreno 1. Esse dreno nada mais é do que uma tubulação por onde a água que está dentro aí desse tanque pode escoar. Esse dreno possui uma vazão que é proporcional ao tanque 1 de 0,1 kg por segundo por segundo. Ou seja, quanto mais cheio estiver o tanque 1, maior vai ser aí essa vazão do dreno 1. Por consequência, quanto mais vazio estiver o tanque 1, menor vai ser a vazão aí do dreno 1. E essa é uma premissa bem razoável, né? Porque quanto mais cheio está o tanque, maior vai ser a pressão ali embaixo dele, e com uma pressão maior você vai ter uma velocidade de escoamento maior, ou seja, uma vazão. Tá? Mais adiante aí no curso de engenharia de vocês, vocês vão ver que essa razão de proporcionalidade ela não é diretamente proporcional. Vocês vão aprender aí da equação de Bernoulli, que não é bem uma relação direta. Mas tudo bem, por hora vamos assumir isso daí como premissa. Além do tanque 1, eu vou ter também um tanque 2 logo abaixo do tanque 1. Ou seja, tudo que escoar pelo dreno 1 do tanque 1 vai cair no tanque 2. E o tanque 2, por consequência, vai ter o seu dreno aqui que a gente está chamando de dreno 2. O dreno 2 possui uma vazão proporcional ao tanque 2. E essa constante de proporcionalidade aqui é de 0,05 kg por segundo por segundo. A diferença aí na constante de proporcionalidade entre o dreno 1 e o dreno 2 pode se dar, por exemplo, por uma diferença de diâmetro dos drenos. Um pode ser maior, o outro pode ser menor. Por isso que com uma mesma pressão, a vazão vai ser diferença entre os dois. Além disso, os tanques 1 e 2 possuem uma capacidade de 300 kg. Beleza? Esses são os dados aí do nosso problema. O primeiro passo, então, para a gente começar a modelagem aí do nosso sistema é desenhar um diagrama de estoques e fluxos. Então, quais que vão ser os estoques aí do nosso problema? A gente tem um estoque aí que é o tanque 1, ou seja, é a quantidade ali de matéria que a gente tem dentro do tanque 1. E essa matéria ali, que na verdade é um líquido, pode ser água, pode ser outra coisa, ela vai estar escoando ali para o tanque 2, beleza? E esse escoamento aí, esse fluxo que sai uma quantidade de matéria do meu estoque T1 e essa quantidade de matéria passa para o estoque T2, é diretamente proporcional à quantidade de matéria no meu estoque T1. Lembra que a gente viu que quanto maior é o volume ali do tanque 1, maior vai ser esse escoamento. Quanto menor for, menor vai ser esse escoamento. Além disso, o meu estoque T2 também vai ter um fluxo, que é dado ali pelo dreno 2. Ele vai estar perdendo ali, né, matéria. E isso daí vai estar indo para onde? Como aqui no nosso desenho aqui do nosso problema não tem um tanque 3 ou alguma outra coisa, por exemplo, isso daí vai estar indo para um sorvedouro, vai estar saindo ali do nosso sistema. Beleza? E esse fluxo ele é dado aqui por uma constante de proporcionalidade D2. Então note que a gente está chamando de D1 o 0,1 kg por segundo e de D2 o 0,05 kg por segundo. Beleza. Esse daí é o nosso diagrama de estoques e fluxos. Uma vez que a gente fez o nosso diagrama de estoques e fluxos, o que a gente pode obter agora? A gente pode obter as nossas equações diferenciais do nosso sistema, né? Então, o que a gente vai descrever com as nossas equações diferenciais? Vai descrever as taxas de variação dos nossos estoques. Então, a taxa de variação do nosso estoque T1 é menos D1 vezes T1. Por consequência, a taxa de variação, por consequência não, por outro lado, a taxa de variação do nosso estoque T2 vai ser o que sai do estoque T1, que o que está saindo do estoque T1 está entrando no estoque T2, ou seja, D1 vezes T1, menos o que sai do estoque T2, menos D2 vezes T2. Beleza, pessoal? Então, essa vai ser a nossa primeira iteração do nosso modelo, tá? Que vocês vão implementar em Python e vão resolver. Vamos fazer agora uma segunda iteração para o nosso modelo. Então, nessa segunda iteração, a gente vai adicionar dois novos elementos no nosso sistema. O primeiro deles é uma bomba. O
que essa bomba vai fazer? Ela vai pegar todo o líquido que está no tanque, todo líquido não, mas ela vai pegar o líquido que está no tanque 2 e vai começar a bombear ele de volta lá para cima para o tanque 1, tá? E a gente vai assumir que essa bomba ela é acionada quando o tanque 1 está com mais de 50% da sua capacidade e tem uma vazão constante de 14 kg por segundo. Beleza? Além disso, vamos incluir também agora no nosso sistema uma válvula, tá? Essa válvula ela só vai abrir depois de 80 segundos do início do processo. Ou seja, até os primeiros 80 segundos, o tanque 2 não vai perder nenhuma quantidade de matéria, nenhum líquido ali pelo dreno 2. Ele pode perder pela bomba, que está bombeando de volta ali para o tanque 1. Mas nada vai ser perdido ali saindo pelo lado direito até 80 segundos. Beleza? Que modificações que a gente vai precisar fazer no nosso diagrama de estoques e fluxos? Primeiro, a gente vai ter um novo fluxo saindo do tanque 2 e indo para o tanque 1, né? Então vai ser um fluxo não que vai da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, né? Da mesma forma como o dreno 1 está deixando água fluir do tanque 1 para o 2, a gente tem a bomba deixando fluir água do tanque 2 para o 1. E esse fluxo aqui, ele é dado por uma função que a gente vai chamar de B, tá? Essa letra aqui poderia ser qualquer letra que a gente quisesse. Eu estou chamando de B aqui para ficar fácil de interpretar, né? Porque é devido aí à bomba. Essa função depende de quem? Ela depende unicamente ali do volume do tanque 1, certo? E ela diz que quando está com mais de 50% da capacidade, ela deixa fluir ali a uma vazão constante de 14 kg por segundo. Como o tanque 1 tem 300 kg, 50% dessa capacidade são 150 kg, né? Então como que vai ser essa função aí, B? A função B vai depender de T1. Se T1 for menor que 150, ou seja, o tanque 1 está abaixo de 50% da capacidade, não flui nada. Se T1 for maior ou igual a 150, ou seja, tem mais do que 50%, daí o fluxo vai ser igual a 14 kg por segundo. Beleza? Além disso, a gente vai ter uma outra modificação aí no nosso diagrama de estoques e fluxos. A gente incluiu aqui uma válvula, né? Então o fluxo ali, o escoamento de T2 para o nosso sorvedouro não é mais diretamente proporcional ao T2, né? Agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma função, que a gente vai chamar essa função de V, né? Novamente, poderia ser qualquer letra, eu estou usando a letra V para lembrar que é da válvula. E essa função, além de depender ali do meu estoque T2, ela depende de outras duas coisas. Ela depende da minha constante ali de proporcionalidade, ali D2, e ela depende também do tempo. Ou seja, qual que vai ser a equação da minha função V? A minha função V aqui vai depender de T2, de D2 e do tempo. Se o tempo for menor que 80, não flui nada, ou seja, esse fluxo vai ser igual a zero. Se o tempo for maior ou igual a 80, daí sim ele deixa fluir. E ele deixa fluir o quê? Ele deixa fluir exatamente aquela constante de proporcionalidade D2 vezes o tanque 2, porque a válvula simplesmente abriu, mas continua valendo ali aquela razão de proporcionalidade, que quanto mais cheio está o tanque 2, maior vai ser o escoamento aí pelo dreno 2. Beleza? Então, que modificações que a gente vai ter nas nossas equações diferenciais? A primeira delas é que na equação diferencial, a taxa de variação do meu estoque T1, ela não tem mais só um fluxo de saída, ela tem um fluxo de entrada também, que é igual a mais a minha função B. Além disso, a equação diferencial do nosso estoque T2, você não tem mais esse fluxo de saída menos D2 vezes T2. Você tem o quê? Menos V vezes B. E você também tem um outro fluxo aqui dado pela bomba, né? Que é o fluxo que sai de T2 e volta para T1. Beleza, pessoal? Então essas daqui são as equações diferenciais aí dessa segunda iteração do nosso sistema, que vocês também vão implementar em Python aí na atividade de aula.